Bem, vamos retomar nossa aula. Só mandar aqui o nome da aula. Para depois ela ir para o YouTube. Estava comentando com a Bruna e com o Marcelo ontem como a gente percebe diferenças geracionais, né? A geração de vocês tem uma coisa muito, muito interessante, que é uma preocupação com o social, com as minorias, uma coisa bonita de enxergar o outro como o outro e respeitá-lo na sua essência. A minha geração não tinha essa consciência. Em compensação, a geração de vocês tem uma dificuldade enorme em alteridade e reconhecer o outro, não como grupo, não como causa, o outro como pessoa. Então é interessante que a nossa geração tinha um super respeito pelo próximo e esquecia o diferente. A geração de vocês tem um super respeito pelo diferente, mas esquece o próximo. Vocês perderam, eu não sei o que aconteceu, a noção de enxergar o outro como o outro, não o outro como grupo. O outro como grupo vocês enxergam, as minorias, as causas sociais são lindas e que eu apoio, inclusive financeiramente, quando me pedem. Mas a dificuldade de vocês enxergar o outro, ela é gritante. Aliás, eu sinto que está acontecendo hoje em dia uma coisa que é um fenômeno pós-moderno, sabe? Eu enxergo o outro na medida que não me atrapalha. Se me atrapalha, eu só enxergo a mim mesmo. Há um certo egoísmo social travestido sobre proteção de a ideia de respeito às diferenças. É muito curioso isso. Eu ando bastante preocupado com essa falta de alteridade das pessoas, sabe? Vamos então falar agora do contrato de depósito. O contrato de depósito é regido pelos artigos 627 a 652 do Código Civil. 627 a 652 do Código Civil. O que é o depósito? É o contrato pelo qual o depositário recebe determinado bem móvel para sua guarda, recebe determinado bem móvel para sua guarda, até que o depositante o reclame. Até que o depositante o reclame. O depósito, portanto, é um contrato em que alguém guarda bem alheio, conserva o bem alheio e restitui quando o dono assim exigir. Artigo 627 do Código Civil. Nós temos duas espécies de depósito. O voluntário, que decorre de um acordo de vontades, artigos 627 a 646 do Código Civil, 627 a 646 do Código Civil. Na prática, é o mais comum, o depósito em que a gente combina, por favor, guarde o meu carro que eu vou viajar, por favor, daí não é por favor, depositário, eu vou te contratar para ficar com os meus móveis por 6 meses enquanto eu mudo de casa, depósito voluntário, e o depósito chamado também de necessário, que decorre de uma imposição legal ou de uma situação de calamidade. De uma imposição legal ou de uma situação de calamidade. E a lei também cria uma situação própria dos depósitos de bagagem dos hóspedes. Depois nós vamos ver isso. Então, o depósito necessário seria, na hipótese de imposição legal, na hipótese de catástrofe. Ele é chamado de depósito miserável, na hipótese de catástrofe. Depois eu vou explicar com mais calma isso. Ele é o chamado depósito miserável. O depósito também de bagagem dos hóspedes, quando o hóspede quando o hóspede deixa num estabelecimento sua bagagem, também a lei trata como depósito legal. Bom, natureza jurídica do contrato de depósito. É um contrato real. O depósito está naquele grupo contratual que não nasce do acordo. É necessária a transmissão, a entrega, a tradição. É um contrato real ao lado do mútuo, do comodato e do contrato estimatório. Segundo, é um contrato típico, porque é disciplinado pelo Código Civil. Real, típico. É um contrato, em regra, gratuito. Em regra, o depositante ganha e o depositário nada ganha. O depositário não tem nenhuma vantagem econômica com o depósito. Como regra, o contrato de depósito é gratuito.
Terceira característica, então, real, típico, gratuito. Quarta característica, é um contrato unilateral, pois só gera prestação para o depositário. É um contrato unilateral, pois só gera prestação para o depositário. Depois, é um contrato solene ou não solene, Simão? É um contrato não solene. Mas tem uma regra aqui do Código Civil interessante. A regra do artigo 646 é aquela pela qual o contrato de depósito voluntário, claro, provar-se-á por escrito. Simão, se a lei fala que o depósito voluntário provar-se-á por escrito, ele não é um contrato solene? Resposta: não. A formalidade ou solenidade está no plano da validade do contrato. O contrato verbal de depósito é válido. Se fosse nulo, aí eu estaria num problema de formalidade ou solenidade. Não. A prova aqui, por escrito, torna essa forma chamada ad probationem tantum. É a forma utilizada para a prova do contrato e não para sua validade. E não para sua validade. Portanto, o depósito tem forma livre, apesar da prova ser necessariamente por escrito. Quando a lei exige forma para validade, ele é um contrato solene ou formal. Quando a lei não exige forma para validade, a forma é ad probationem tantum. E, aliás, o artigo 646 cuida da forma no depósito voluntário. Porque o artigo 648, com relação ao depósito, o depósito que decorre de obrigação de calamidade, que é o depósito miserável, o artigo 648 até dispensa a forma escrita. Ou seja, permite a prova do depósito miserável por qualquer meio de prova admitido em direito. Então, a prova escrita é própria do contrato de depósito voluntário. Muito bem. O depósito é gratuito porque ele é um favor. Ele é um contrato baseado na confiança. Eu só entrego meus bens ao depositário porque eu nele confio. A fides, cum fides, confiança, é a base do contrato de depósito. É a base do contrato de depósito. Mas, por óbvio, que existem os depositários profissionais, que fazem aquilo como atividade. Então, o artigo 628, o segundo artigo a tratar do depósito, imagina essa possibilidade. Aliás, é muito comum depositários cobrarem para ficarem com bens penhorados, por exemplo, num processo judicial, ou bens arrestados num processo judicial. O contrato de depósito é gratuito, diz o Código, exceto se houver convenção em contrário, se resultante da atividade negocial, ou se o depositário o praticar por profissão. E nessa hipótese, evidentemente, que o depósito passa a ser oneroso, nas hipóteses do 628. Se o valor a ser pago ao depositário profissional não constar no contrato, não houver prova desse valor, quem nunca esteve... Bom, não sei se nunca esteve, é meio confuso o que eu ia dizer, mas vocês sabem aquela situação em que eu vou até o aeroporto, tem lá um guarda-bagagens, eu pago o X, pego uma chave, tranco a minha bagagem lá e deixo ela depositada, tá certo? E aí tem um valor que eu vou pagar por hora ou por dia de manutenção da bagagem no aeroporto, depende do tipo de aeroporto. Na Europa é muito comum por sistema de fichas, agora é um sistema de token mais moderno. Até pelo celular você ativa o locker dos aeroportos. Quando eles permitem, por causa da questão de terrorismo, às vezes não tem locker mais nos aeroportos. De qualquer maneira, quando não consta em lei, quando não constar em lei,
eu não conheço nenhuma lei de tarifação de depósito, se alguém conhecer pode me dizer, e o contrato não mencionar também qual é o valor da remuneração a ser paga ao depositário, ela será determinada pelos usos do lugar e, na falta desses, por arbitramento. É muito curioso, meus amigos e minhas amigas, que esse dispositivo 628 do Código atual é um dispositivo que trata bem de uma situação que não é típica do direito civil. O artigo 1265 do Código Antigo só dizia que o contrato é gratuito, mas as partes podem estipular que o depósito seja gratificado. É gratuito, mas as partes podem estipular. O 628 atual, ele vem trazer uma situação do depositário profissional, que é uma situação própria das relações comerciais, não das relações civis. Como o Código Civil unificou a teoria geral dos contratos e unificou o tratamento dos contratos em espécie, esse parágrafo único, o depositário que faz isso por profissão e de acordo com os usos do lugar, é típico do processo civil. Mas, Marcelo, o Cairala põe que nos depósitos bancários as transações são tarifadas pelo Bacen. Mas, só uma notinha. O depósito bancário, ele é um depósito ativo. Vamos lá, achei o nome. Os depósitos bancários são chamados de depósitos irregulares. Por que depósitos irregulares? Porque o bem depositado é fungível. Ou seja, eu deposito dinheiro e eu pego dinheiro de volta. Me parece que aí as transações tarifadas pelo Bacen para remunerar, por exemplo, DOC, TED, não são exatamente remunerações, eu estou pensando alto, tá, Marcelo? Pelo depósito, mas por serviços que o banco presta. Serviços bancários. Eu estou pensando alto aqui, já que você falou disso. Não é por você ter o meu dinheiro. Agora, a tarifa de conta bancária, para manutenção só da conta, aí pode ser um depósito tarifado. Manter a conta, só manter. Para ter a conta no banco, paga tanto. Eu estou achando que temos duas tarifas bancárias. Eu acho que tem várias, professor. Por exemplo, para você fazer um depósito no banco, tem uma tarifa máxima que o Banco Central permite, mas muitos isentam, porque ele quer receber seu dinheiro. Mas o Banco Central estabelece uma tarifa máxima de R$ 8,50 para fazer um depósito. Você pegar o dinheiro no caixa eletrônico e entregar, ou para um caixa pessoa física, etc. Só por essa questão da regra do Banco Central que estabelece um teto para esse tipo de tarifa. Então, mas aí, Cairala, só uma nota. Porque o depósito, normalmente, como é que ele ganha o depositário? Normalmente, tira o banco um pouco do raciocínio. Pelo tempo que ficou bem depositado. Quanto mais tempo, mais eu pago. Pensa no guarda-móveis, tá? Pra gente usar essa lógica. No caso do dinheiro, eu para depositar tem uma tarifa de 8,50 que eu sequer sabia. É claro que faz sentido isentar, porque senão eu ponho no outro banco que não cobra. Para eu depositar, eu vou pagar, então é melhor pôr num banco que não cobra. Mas essa tarifa para depósito, será que ela é uma tarifa de remuneração? Porque, veja, é curioso isso, é muito curioso. É um tema que eu nem sabia, nunca nem tinha pensado nisso aí. Mas direito civil é lindo porque é a vida, né? Mas será que é uma remuneração pelo fato de eu estar com dinheiro, o banco está com o dinheiro do cara? Porque a remuneração depositária é muito clara. Você guarda, conserva e restitui. Seria natural que a tarifa bancária cobrada mês a mês de conservação da conta fosse pelo depósito. Não a tarifa pelo serviço de DOC, TED, XPTO. Mas para entrar, será que essa é uma remuneração ao depositário pelo depósito? Para entrar o dinheiro? Porque repara, as despesas de entrega da coisa são do depositante. Vamos pensar que você vai mudar de casa. Vai ficar 6 meses numa casa alugada com móveis e vai depositar os seus móveis no guarda-móveis. Você vai levar os móveis e a despesa do depósito é do depositante, não é do depositário. De manutenção independe de existência de valores na conta. Quer dizer, daí é pior ainda, né, Cícero? Porque nem depósito pode ter 0, né? O Marcelão põe aí que o professor Vilaça disse que o contrato de depósito irregular
de bens fungíveis, ele é um contrato atípico. Eu tendo a concordar com o professor Vilaça, mas é o seguinte, custo não é de depósito. Eu estou transferindo ao correntista um custo meu, não porque você é depositário, porque você é correntista, porque você é usuário do banco. E se for por ser usuário do banco, não é remuneração ao depósito. No fundo, Sérgio, a diferença entre depósito irregular e mútuo só é uma, tá, Sérgio? Obrigado pela pergunta. Inteligentíssima. O mútuo existe em favor do mutuário e o depósito irregular em favor do depositante. O mútuo é um benefício para o mutuário e o depósito irregular é um benefício para o depositante. Por isso que ele pode pedir a qualquer tempo a devolução e o mutuário só devolve nos prazos estabelecidos pelo contrato. Linda sua pergunta, Sérgio. Meus parabéns. Eu não estou muito... Eu estou com muita dúvida sobre isso que o Kairala disse, se é realmente aí que está a remuneração. Eu tenderia a dizer, antes da informação do Cícero, que pela manutenção do meu dinheiro, faz sentido se cobrar uma tarifa como depositário. Mas é verdade, o banco cobra tarifa mesmo que eu não tenha dinheiro. Então, ela não remunera o fato do banco estar com o meu dinheiro. Não é. Ela remunera da existência da conta, é só a existência da conta que é a remuneração. Só a existência. Independentemente do dinheiro. Sabe o que eu acho, querido? Eu acho que nenhum exemplo seu é de remuneração pelo depósito, sabe? Eu acho, sabe, que essas tarifas estão muito mais ligadas a uma prestação de serviços bancários, por eu disponibilizar a conta, porque realmente, se eu abrir a conta e nunca depositar, vai ter a tarifa do mesmo jeito. Fábio, eu estou achando que elas estão muito mais para serviço do que para depósito. Fala, Rogério, você pediu a palavra? Pode falar. Sim, eu achei isso mesmo, professor. A prestação de serviço pela manutenção de todos os serviços que estão à disposição do cliente, usando ou não, tendo saldo ou não. Eu acho. Sob a ótica da instituição financeira, ela tem a finalidade de separar dois universos. Um é usar tarifa para pagar suas despesas administrativas e de pessoal, e as transações de caráter eminentemente financeiro. E uma outra coisa que também fica bastante evidente, pessoas, depositantes que, de repente, mantêm uma alta relação de reciprocidade com a instituição financeira, ou seja, ela gera recursos para a instituição que suplantam em quantidade significativa a suposta despesa, não pagam tarifas. Então... Não, nós estamos de acordo. E eu estava pensando uma coisa aqui, por exemplo, olha que boa observação que vocês estão fazendo nessa nossa reflexão. Se eu tenho uma conta zerada com um cartão, eu posso tomar empréstimo no caixa eletrônico. Então, eu vou ter uma conta sem nada depositado, eu posso ser devedor do banco. Porque o banco pode me dar crédito sem eu ter dinheiro no banco. E aquela conta é o meio de eu tomar um empréstimo. Quer dizer, então, para mim está muito mais como uma viabilização de serviços prestados pelo banco do que uma remuneração pelo depósito. Nossa, mas que debate interessante. Eu digo para vocês que a gente nunca pensa tudo, evidentemente, mas quando tem mais gente inteligente pensando, fica melhor o debate. Bom, deixa eu prosseguir, então, com um detalhe. O depósito é gratuito, será oneroso em razão de profissão, ofício. Se não houver preço tabelado por lei, nem preço previsto no contrato, haverá um arbitramento, tá certo? Haverá um arbitramento a partir dos usos locais, que é uma regra própria de direito empresarial, não de direito civil, que, portanto, é estranha a um Código Civil se não tivesse havido a unificação da teoria das obrigações civis e empresariais. Uma outra nota é que o depósito necessário não se presume gratuito. Depósito necessário, ao contrário do depósito voluntário, não se presume gratuito. A regra é a do artigo 651 do Código Civil. O artigo 651 diz que o depósito necessário não se presume gratuito. Agora, se for o depósito de bagagens, esse está abarcado pelo preço da hospedagem. Agora, se for um depósito miserável em razão de calamidade, aí o depositante tem que pagar o valor do depósito. Portanto, também aqui no 651, nós afastamos a noção de gratuidade
do contrato de depósito. Muito bem. O depósito, quando passa a ser oneroso, ele gera prestação para ambas as partes, segundo a doutrina. E aí o contrato passaria a ser bilateral, não só com obrigações para o depositante, para o depositário, mas também com obrigações para o depositante. Esse tema é um pouco controverso, porque quando o código pensa nas obrigações, ele pensa só no depositário, porque o contrato de depósito não nasce senão com a entrega. A entrega não é obrigação do depositante, é o fato que gera o nascimento do contrato, porque é o contrato real. Agora, quando o depósito é bilateral, é oneroso, a ideia da doutrina é que isso geraria prestações ao depositante. Eu confesso que eu até estava refletindo sobre isso e não me parece que o depositante tenha prestações, além de pagar o preço. Porque pagar o preço, sim. Se o depósito é oneroso, o depositante paga o preço. Eu não sei se, além dessa prestação, ou se isso é suficiente para bilateralidade. Mas, enfim, se ele paga o preço e ele não pagaria num contrato gratuito, só teria prestação para o depositário, aí estaria a bilateralidade, no fato dele, depositante, não ter só vantagem, o que torna o contrato oneroso. Acho que está de boa medida o que diz a doutrina. Como o depositante paga o preço, cria-se uma bilateralidade e o contrato passa a ser oneroso, já não mais gratuito, e bilateral pelo fato de haver prestação do pagamento. Seria isso. Agora, uma nota. Quando a lei diz que o depositante, atenção agora, paga ao depositário as despesas que o depositário teve com a conservação da coisa, agora estou mudando de figura. O depositante normalmente não paga nada, o contrato é gratuito. O depositante, nos depósitos onerosos, o contrato é bilateral, ele paga pelo depósito. Agora vamos pensar no contrato típico. Eu deixo o cachorro com a Bruna e a Bruna vai pagar o veterinário e a alimentação do cachorro. E a lei diz que nesse contrato gratuito, eu, Simão, devo reembolsar a Bruna das despesas que ela teve com o Rick, com o contrato. A pergunta é a seguinte: o fato de o depositante ter que remunerar o depositário num contrato gratuito pelas despesas que o depositário teve com a conservação da coisa, isso transforma o contrato em oneroso? Resposta: não. O contrato é gratuito. Bruna cuida, por gentileza, do cachorro de Simão. Gratuito. Simão não paga nada. Simão não tem prestação para com Bruna. Mas Bruna apresenta a conta do veterinário e diz assim: o cachorro ficou doente, me paga R$100 do veterinário. Nesse momento, surge uma prestação de reembolso de despesas. Mas ela não é própria do comodato. Ela não é própria do depósito. Ela é própria das regras que vedam enriquecimento sem causa. Porque afinal ela cuidou do meu cachorro. Eu não estou remunerando, Bruna. Eu estou só devolvendo o que ela pagou para cuidar do meu cachorro. Então, nessas hipóteses de despesas feitas com a coisa depositada, o contrato não muda de natureza jurídica. Se ele for gratuito, ele prossegue gratuito. Se ele for oneroso, ele prossegue oneroso. Porque as despesas com conservação da coisa são pagas pela vedação ao enriquecimento sem causa. Então, vamos sistematizar a matéria para acabar a aula de hoje. Na aula que vem, vamos falar das obrigações do depositário. O contrato de depósito é, por excelência, gratuito. Será oneroso por profissão, por acordo, por imposição da lei. Se for gratuito, só há prestações para o depositário. Se for oneroso, o depositante tem uma prestação, que é pagar o preço do depósito. Última nota. Tanto na modalidade gratuita quanto na onerosa, sim, Sérgio, ele passa a ser bilateral por ter prestações recíprocas. Perfeito. Tanto no contrato gratuito de depósito quanto no oneroso, as despesas de conservação da coisa
serão arcadas pelo depositante. Agora, o depositário pode, sim, assumir contratualmente essa responsabilidade, inclusive com a conservação da coisa. Bruna, você quer que eu pague ração do cachorro? Não, Simão. Ração é meu presente para o cachorro. Então tá pago pelo depositário e o depositante não paga nada. Você quer que eu pague alguma coisa para veterinário? Não, Simão. Tá tudo aqui. Deixou na minha casa, eu cuido integralmente. Bom, aí o contrato afastou a regra das despesas. Com isso, a Bruna e o Caio chamam de Rick, porque eu quero comprar um cachorro, porque eu não tenho um cachorro, e ele, em homenagem ao Ricardo III, que é o Richard III, e em homenagem ao filme Casablanca, que tem o Rick's Café, ele chamaria Ricky. Mas não comprei o cachorro, nem sei se vou comprar ainda, então agora já estão escrevendo isso daí. E se deixar comigo vai ser Rick Martin. Tudo bem, fica Rick Martin em homenagem ao cantor. Obrigado a todos e todas. Semana que vem, depósito. Prosseguimos com as obrigações do depositário. Até lá, se Deus quiser.